Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um plantão. Hoje a gente vai fazer nosso plantão de física. Eu tentei pegar um vídeo legal para a gente dar uma olhada, uns temas bacanas e curiosos para a gente discutir em cima, tá? E eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos, né, aos nossos slides, sem perder tempo. Bom, então, como eu disse, hoje é o nosso plantão de física. E hoje a gente vai falar algumas coisas relacionadas com astronomia, né? Então a gente vai falar um pouquinho de planeta, estrela e coisas numéricas relacionadas a isso, beleza? Então a gente vai começar falando do nosso querido planeta Terra. E aí eu gostaria de um palpite de vocês para essa pergunta inicial, tá? Então aquele chutão mesmo, igual a gente fez no nosso último plantão de química, que a gente saiu chutando números, tá? Então, se você colocasse, né, claro que uma situação totalmente hipotética, se você colocasse a Terra em cima de uma balança gigantesca, quanto será que daria a massa do planeta Terra? Eu vou dar uns segundinhos aí para vocês darem os palpites de vocês no chat. Eu vou estar de olho, ajudando vocês também, né, dizendo se está perto, se está muito longe, para vocês tentarem. Vamos ver quem é que consegue chegar mais perto do valor correto, beleza? Não esqueçam que o planeta é bem grande, né? E então provavelmente ele é bem pesado. Caprichem nos zeros aí. Vamos lá, pessoal. Quem dá mais? Quem dá mais? Quanto será que pesa nosso querido planetinha? Lembrando que massa a gente mede em grama, em quilo, em tonelada, né? Aí depende. Vocês podem escolher a unidade de medida que vocês querem para chutar. Quase finalizando o tempo, pessoal. Vamos lá. Mandei aí no chat. Vamos interagir na aula para construir juntos, né? Esse momento de estudos nosso. Bom, eu acho que já deu um tempo bom, bacana pra gente. Então vamos ver. É cerca de tudo isso de toneladas. Então vamos ver que número é esse, né? Então se o 6 estivesse aqui, seriam 6 mil. Se tivesse aqui, seriam 6 milhões. Se tivesse aqui, seriam 6 bilhões, 6 trilhões, 6 quadrilhões, 6 quintilhões, 6 sextilhões de toneladas. Então a gente tem aqui 6 sextilhões de toneladas. Um baita do número, né, gente? Um número muito grande. Mas, né, vamos pegar um raciocínio aqui, que é para facilitar a nossa escrita desse número. Porque imagine que a gente está escrevendo em algum lugar esse número. E aí a gente tem que escrever, sei lá, que seja 2 vezes. Olha o tanto de zero que tem nesse negócio, né? Dá maior preguiça escrever esse número enorme. Então vamos seguir um raciocínio aqui. Se eu pegar o 6 e fazer vezes 10, vira 60, ó, com um zerinho só. Se eu fizer 6 vezes 10 e vezes 10 de novo, ou seja, o 10 aqui 2 vezes, né, multiplicando, eu vou chegar no 600 com 2 zeros aqui. Se eu multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10, de 3 vezes, eu tenho 3 zeros aqui. Então, 3 10, 3 zeros. Percebam, né, que surge desse jeito, assim, naturalmente. Vezes 10, 1 zero, vezes 10, vezes 10, né? Repetindo 2 vezes essa multiplicação. Dá 600, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 6 mil. Então, a gente tem aqui algo que a gente pode usar ao nosso favor. Em que sentido? Bom, dá uma olhadinha. A gente tem ao todo, ó, vamos contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. Então, ao invés de escrever esse número gigante, é mais fácil a gente escrever 6 vezes 10 elevado a 21. Por que 10 elevado a 21? Porque se eu pegasse o número 6 e multiplicasse 21 vezes pelo número 10, ou seja, eu colocasse vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 21 vezes, daria esse númerozão.
Então, é mais fácil escrever assim, com 10 elevado a 21. Então, a gente, na prática, conta quantos zeros tem aqui, né, que eu pintei de rosa, e coloca o número de zeros aqui em cima, que é o expoente desse 10. O nome disso é notação científica. A gente coloca o 6 e uma potência de 10, ok? Vamos exercitar um pouquinho mais isso para a gente ficar craque, tá? Isso é importante para física, para quando a gente está trabalhando com astronomia, por exemplo, porque os números são sempre muito grandes. E também é importante para química, porque, como a gente viu no nosso último plantão, quem não assistiu pode até clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Você trabalha na química com números muito pequenininhos, porque a gente trabalha com o átomo, que é muito pequeno. Então, também vai servir para números muito pequenos ou para números muito grandes. Hoje, especificamente, a gente vai focar nos números grandes, tá bom? Vai ficar para um segundo momento os números pequenos. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver esse videozinho aqui, que vai dar... mostrar pra gente o quão grandes são as coisas no universo, né? Então, vamos... Eu gosto muito desses vídeos porque eles mostram o tamanho dos astros, né? Então aqui ele vai começar com a Lua. E ele mostra que ela tem 3.500 quilômetros de diâmetro. Diâmetro é essa medida entre uma extremidade e outra de uma esfera ou de uma circunferência. No caso aqui, uma esfera, né? Porque é tridimensional. Aí aqui a gente tem Mercúrio, 5.000 quilômetros. A gente tem essa Ganímedes, que é uma lua de Júpiter. E aí a gente vai para Marte, ó. Marte já tem 7.000 quilômetros, mais ou menos. A gente vai para Vênus, 12.500 quilômetros. E aí a Terra bem quase do tamanho de Vênus, né? Praticamente igual. E aí a gente vem aqui para Kepler 10c, que é um planeta distante. Aqui a gente tem Netuno, 50.000 quilômetros de diâmetro. A gente tem o Urano. Olha que bonito os anéis dele. O Saturno, os anéis também muito bonitos, inclinadinhos. E aqui não é o nosso Sol. Esse aqui é um Sol. Aqui tá falando, aqui tá dizendo que é um dos menores sóis, uma das menores estrelas possíveis, né? Para quem não sabe, o Sol é uma estrela. E essa aqui é a estrela 2Mass, e esse código, que é uma das menores estrelas possíveis de se existir, porque no geral estrelas são bem grandes, maiores do que os planetas. Aqui a gente tem Júpiter, nosso maior planeta do sistema solar, do nosso sistema solar. E aqui a gente tem esse planetão que não está no nosso sistema solar, está aqui dizendo que é um dos maiores planetas possíveis, né? Que é 900 quilômetros. Bem grandão. Aí aqui a gente tem o nosso Sol, lindo, maravilhoso, 1.400.000 quilômetros. Percebam que os números já estão ficando bem grandes, um pouco desconfortável até para a gente ler. E aí a gente tem a nossa estrela aqui bem clarinha, Sirius A. Aí a gente tem uma bem maior, chamada Pollux. Olha o tamanho dessa. Olha só, já tem 36 milhões de quilômetros de diâmetro, muita coisa. Aqui a gente tem Aldebaran, não sei como se pronuncia. A gente tem a Rigel. Rigel já tem... Opa, que eu saí do vídeo, vamos voltar. A gente estava na Rigel. Aí. A Rigel com 90 milhões de quilômetros. Aqui a gente tem Pistol Star. Aqui a gente já tem Antares. Já chegou em 1 bilhão de quilômetros. Betelgeuse. E aqui a gente tem VI Canis Majores. 2 bilhões de quilômetros. E aqui a gente tem essa UY Scuti. 2 bilhões 500 milhões de quilômetros. Muito grande, muito grande. Aí aqui o vídeo vai continuar com outras comparações, tá? E aí eu vou deixar o link do vídeo na descrição e vocês também podem acessar ele pelo card que vai aparecer aqui em cima, tá bom? Mas vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver o vídeo completo. Ele vai mostrar outras coisas aqui, tá bom? Mas por hora a gente vai parar por aqui. Bom, então vamos prestar atenção nessa última que apareceu, né? A VY Scuti.
Não sei se a pronúncia está correta, mas enfim. A gente viu que o diâmetro dela é de 2.500.000 quilômetros. Muito grande. Se a gente conseguisse escrever esse número de um jeito mais prático de se falar e de se ler, e de fazer contas também, isso que é importante, seria uma vantagem. Então vamos ver. Bom, a gente pode ver que tudo que está antes desse último número aqui, a gente pinta. Eu pintei de rosa e a gente conta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo isso aqui a gente vai transformar num expoente do 10, 9, ó, tá vendo? E aí, como o número que fica aqui na ponta é o mais importante, a gente coloca ele aqui, vírgula, alguma outra coisa que esteja aqui. Tem um 5 aqui, né? Quando é zeros, né, como é o caso anterior, deixa eu até voltar aqui para vocês verem, quando era um monte de zero, eu nem coloco vírgula 0,000, porque não muda, né? 6 é a mesma coisa que 6,0. Agora, quando a gente tem um número assim, né, que tem uma coisa que não é zero aqui, depois eu preciso pôr ele aqui. Então, 2,5, ok? Vezes 10 a nona, porque 9, porque a gente tem esses 9 algarismos aqui, que a gente transformou em potência de 10. A gente pegou esses 9 algarismos que estão em rosa e transformou em potência de 10. É assim que a gente faz notação científica, beleza? Bom, então agora vamos aprender a fazer continha com essas coisas. Então, soma e subtração, como será que faz? Então, vamos fazer uma coisa assim, bem nada a ver, né? Mas vamos lá. Vamos somar a massa da Terra com a massa da Lua. Quanto será que dá, né? Então, a massa da Terra, a gente até tinha visto, né? 6 vezes 10 a 21 toneladas. E a massa da Lua é bem menorzinha, podem notar pelo expoente que é menor, ó, tá vendo? Aqui é 21, aqui é 19. Então, a massa da Lua é bem menorzinha. 7,3 vezes 10 a 19 toneladas. E aí, como que será que a gente faz para somar com esses dois números esquisitinhos assim, né? Bom, os expoentes precisam estar iguais. Que expoentes? Essas coisinhas aqui, ó. Um tá em rosa, o outro tá em vermelho. Eles não podem ser diferentes assim do jeito que tá. A gente tem que deixar eles iguais. Então, vamos fazer isso, tá? Então, 6 vezes 10 a 21. O que eu preciso fazer para o 6 vezes 10 a 21 virar esse 19 aqui, né? Porque o que eu tô preocupado é com o expoente. Eu tenho que deixar os expoentes iguais, que é o que tá escrito aqui no lembrete. Tá? Então, eu tenho que fazer esse 21 descer até chegar no 19, correto? Então, a gente vai fazer ele descer. Ó, vou fazer ele descer para 20. Eu abaixei, por isso a setinha para baixo. Mas eu não posso só simplesmente abaixar, eu tenho que fazer outra coisa. Toda vez que eu abaixo o expoente, eu tenho que aumentar o número que está aqui do lado esquerdo. Como? Aumentar colocando um zero, ok? Então, ó, eu precisava abaixar esse número 21 até ele chegar no 19. Então, eu transformei, eu estou fazendo passo a passo, é claro, né? Então, eu peguei do 21, desci para 20. Se eu desci aqui, eu tenho que compensar essa modificação de alguma forma. Como que eu compenso? Aumentando esse número aqui. Aumento como? Botando um zero, ok? E aí eu vou fazer isso de novo, porque eu não quero o 20, eu quero o 19. Então, eu vou abaixar mais uma vez. Eu abaixei para 19 e para compensar essa descida aqui que eu fiz, eu subo aqui, botando mais um zero. Então, ao todo, eu saí do 21 e fui para o 19, eu abaixei 2 números no expoente. Para compensar, eu pus 2 zeros aqui no número que está à esquerda, ok? Por favor, pessoal, dá uma olhadinha com calma, vê se vocês entenderam passo a passo. O objetivo é deixar os expoentes iguais. Então, se a da Lua está elevado a 19, o da Terra tem que estar elevado a 19 para eu conseguir fazer a continha. Como ele estava em 21, eu precisava descer 2. Eu desci 2, fui para 19. Para compensar essa modificação que eu fiz, eu acrescento 2 zeros aqui. Desci 2, aumentei 2 aqui, tá? Desci 2, aumentei 2 aqui. Agora os expoentes estão iguais. Excelente, consegui alcançar o meu objetivo. Então, aqui a gente vai fazer a sominha, ó. 600 vezes 10 a 19, que é o número que a gente chegou aqui, mais 7,3 vezes 10 a 19, que é o número que está aqui. É só somar. Eu mantenho a potência de 10 do mesmo jeito e somo os dois números aqui, ó. 600 mais 7,3 é 607,3. Mais uma vez, 600 mais 7,3 é 607,3. Não preciso mexer com a potência de 10, porque eu já fiz alterações necessárias aqui. Ok? Verifiquem se vocês têm alguma dúvida. Eu estou aí no chat para ajudar vocês a tirar as dúvidas. Não deixem de perguntar caso vocês precisem, tá bom? Bom,
Então, agora vamos fazer uma outra situação, né? Notação científica, multiplicação e divisão. Qual é o peso de 2 milhões de planetas Terra? Nossa, eu até coloquei um monte de planetinhas aqui girando. É claro que, nossa, é um negócio bem estranho, né? Quem que quer saber o peso de 2 milhões de planeta Terra? Só eu mesmo, né? Nessa aula. Mas enfim, vamos fazer só para exercício. Então a gente tem que a massa da Terra é essa aqui, 6 sextilhões de toneladas. E eu quero saber quanto é a massa de 2 milhões delas. Então, 2 milhões está escrito aqui. É uma multiplicação. Mas, né, pelo amor de Deus, preguiça. Não dá para fazer isso aqui de bom gosto, né? Meu Deus do céu, muita coisa, muito zero. Então, a gente vai transformar em potência de 10. Olha só. Aqui a gente tinha 21 zeros. Então, 6 vezes 10 dá 21. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, é mais fácil escrever 2 vezes 10 à sexta. Ó, mais uma vez. A gente viu que tem 21 zeros aqui. Então, é 6 vezes 10 dá 21. E aqui a gente vê que é 2, e aí mais 6 zeros. Então, 2 vezes 10 à sexta. Eu sempre coloco esses zeros aqui, a quantidade de zeros aqui no expoente da base 10, ok? Aí vai ficar mais fácil da gente resolver. Por quê? Porque na multiplicação a gente soma esses dois expoentes aqui, ó. A gente soma esses dois expoentes e multiplica esses dois números. É uma multiplicação, então a gente multiplica os dois números que estão em preto e soma os expoentes dessa base 10 aqui. Essa é uma propriedade da potenciação, tá bom? Quem não se lembrar precisa dar uma reassistidinha nos vídeos de álgebra sobre potenciação. Bom, mas enfim, 6 vezes 2 dá 12. E aí, como na multiplicação a gente soma os expoentes, então 21 mais 6 dá 27. 12 vezes 10 é 27 toneladas. Acabei, fiz minha conta de cabeça até, não precisei nem montar a continha. Caso fosse uma divisão, eu coloquei a situação aqui. Na divisão, a gente subtrairia os expoentes, tá bom? Mas como é uma multiplicação, a gente vai somar. 21 mais 6, 27. Então, vamos brincar um pouquinho. Você já ouviu falar de anos-luz, né? O anos-luz, ele é uma medida de distância, tá? Por isso que eu coloquei aqui grifadinho. Ano-luz é uma medida de distância. E é uma medida de distância que a gente usa em astronomia, porque a astronomia lida com distâncias muito grandes. E o ano-luz é uma coisa gigantesca, tá? É bem maior do que o quilômetro, bem maior mesmo. A gente vai até calcular ele agora. Por quê? Porque o ano-luz é a distância que a luz percorre ao longo de um ano terrestre. Então, para quem não sabe, a luz, a gente diz que ela é uma onda eletromagnética. Vocês vão entender melhor isso mais para frente. Se não, no projeto Raízes no ensino médio, vocês vão ver com calma isso. A luz ela é uma onda eletromagnética. E ela se propaga, ou seja, ela se desloca com uma certa velocidade. Aí você pode me dizer, pô, mas quando eu acendo a minha luz, imediatamente eu já vejo a luz. Então, parece que é instantâneo, né? Parece que ela não é uma coisa que tem velocidade, parece que é uma coisa que simplesmente surge. Mas não. É que a velocidade dela é muito, muito, muito grande. Tá? A velocidade da luz ela é muito grande, então a gente vê como se fosse imediatamente, né? Então, como a distância entre a lâmpada da minha casa e os meus olhos é muito próxima, né? E a luz é muito veloz, a gente não percebe o tempo que ela demora para chegar até os nossos olhos, porque é uma fração assim de segundos imperceptível, ok? Porque é muito rápido. Então vamos calcular quanto é isso, né? Então vamos lá. A velocidade da luz no vácuo é esse númerozão aqui, 299.792,458 km por segundo. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma arredondada nesse negócio. Ao invés de chamar de 299.792 quilômetros por segundo, vamos chamar de 300 mil quilômetros por segundo, porque é bem perto de 300 mil esse número aqui. Então, vamos chamar de 300 mil quilômetros por segundo, o que é muito, né, gente? Pelo amor de Deus, um carro, assim, muito rápido, numa rodovia de alta velocidade, caminha o quê? 100, 120 quilômetros por hora. E a luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não é nem quilômetros por hora, é quilômetros por segundo. Isso significa que em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. É muita coisa, é muito rápido.
E aí, como a gente está tentando facilitar, vamos transformar em potência de 10, né? Então, a gente pega esses 5 zeros que estão aqui e transforma no expoente da base 10 aqui. Então, a gente chama a velocidade da luz de C, tá? Às vezes a gente abrevia por C, para ficar mais fácil, né? A regra da preguiça. Para que escrever velocidade da luz no vácuo? Escreve C, que é a sigla que a gente padronizou para essa coisa aqui, ok? Então, a gente chama de velocidade da luz no vácuo de C, simplesmente. E aí, a gente transformando em potência de 10 fica assim, 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Agora, vamos descobrir quantos segundos tem em um ano. Por quê? Por que segundos? Porque a gente tem aqui o segundo na velocidade da luz. Então, a gente tem que saber quanto é um ano em segundos para poder conversar com essa unidade de medida aqui. As unidades de medida precisam conversar entre si. Então, vamos lá. Um ano tem 365 dias, né? Cada ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, na prática, só multiplica esse montão de gente, né? Então, 1 vezes 365, vezes 24, vezes 60, vezes 60. E aí eu chego nesse númerozão enorme, que é 31 milhões 536... Não, tá certo. 31 milhões 536 mil segundos. Tá? Então, vamos pegar esses números todos que estão depois do 3 aqui e transformar eles na base, na potência de 10 aqui. Então, deixo o 3, pego todo mundo aqui e conto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 3,1536 vezes 10 a sétima. Eu deixei só o 3 aqui, viu? Que é o mais importante, é o último número aqui. O restante eu contei e transformei numa base 10. Claro que como eles não são números zeros, eu tenho que colocar eles depois da vírgula aqui, senão eu tô sumindo com esses números, eu não posso sumir com eles, tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide. Essa é a nossa resposta, tá circuladinha aqui, porque a gente vai usá-la no próximo slide. Então, vamos lá. O tempo. O tempo que a gente calculou é 3,1536 vezes 10 a sétima. A velocidade que a gente pegou lá, né, da luz é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Percebam que as unidades estão bonitinhas, ó, segundo e segundo aqui, ok. Lembrando que a gente está querendo saber quanto é um ano-luz. Ano-luz é uma medida de distância. A gente tem velocidade e a gente tem tempo. Então, a gente pode usar a fórmula de velocidade. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Para quem não lembra disso aqui, precisa rever as nossas aulas passadas de física, né? Que a gente falou de velocidade média. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. E eu posso usar essa fórmula porque a luz se propaga a velocidade constante. E essa fórmula ela é usada para quando a velocidade não varia, que é o tal do movimento uniforme, para quem não se lembra. Movimento uniforme é quando alguma coisa se move a uma velocidade que não muda nunca. A luz se move nessa velocidade sempre, tá? Então, a gente pode usar essa fórmula, que é a da velocidade média para o movimento uniforme. Ok? Então, lembrete, operação inversa da divisão é a multiplicação. Por quê? Porque a gente quer a distância, por isso que ela está pintada de vermelho, e o tempo está atrapalhando aqui. Porque a gente, para conseguir calcular a distância, a gente tem que mandar o tempo embora daqui. Tem que deixar a distância sozinha. Então, a gente tem que passar... Opa! A gente tem que passar ele aqui para o outro lado. Ok? A gente vai passar ele aqui para o outro lado. Vou até fazer uma setinha aqui. A gente tem que passar ele aqui para o outro lado. Ok? Quando a gente passa ele para o outro lado, ele está dividindo a distância. Por isso que está o lembrete aqui. Se ele está dividindo, ele vai passar lá para o outro lado na operação inversa, que é a multiplicação. Então, vai ficar aqui, ó, vezes, tá vendo? Velocidade vezes tempo é igual a distância. Agora a distância ficou sozinha. Show de bola. Se velocidade vezes tempo é igual a distância, o inverso também é verdade. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Eu só inverti as coisas, tá? Joguei tudo isso aqui para cá, joguei isso aqui para lá. Né? É uma igualdade. Então, distância é igual a velocidade vezes tempo, bem como velocidade vezes tempo é igual a distância. São iguais, né? Tanto faz a ordem das coisas aqui. E então, a gente substitui os valores. A velocidade a gente viu que é isso aqui, tá aqui.
e o tempo está aqui, a gente põe aqui, ok? Vamos ver a continha com mais detalhes aqui. Então, o ano-luz, né, que é essa distância que a gente está calculando, vai ser essa velocidade vezes o tempo que a gente calculou. Vamos montar a continha aqui, tá? Então, eu sei que o resultado já está aqui, mas vamos mostrar, né? 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, põe o 0, sobe o 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16, sobe o 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, aqui, ok? 3 vezes 3 dá 9 aqui. A gente tem quantas casas decimais? Tem 1, 2, 3, 4. Aqui não tem nenhuma. Então, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Aqui não tem nenhuma. Então, tem que ter 1, 2, 3, 4 casas decimais no resultado também. E aí, como que a gente fazia mesmo? Bom, na multiplicação a gente soma os expoentes, lembra? Então, aqui a gente vai pegar o 7 mais o 5. 7 mais 5 dá 12, por isso que deu 12 aqui, ok? Eu vou fazer mais uma vez para vocês não terem dúvida. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Ok. Então, a gente estava calculando a distância. Para calcular a distância, a gente usou a fórmula de velocidade. Só que a distância está aqui junto com o tempo está atrapalhando. Vamos passar o tempo lá para o outro lado para a distância ficar sozinha. Já que o tempo está dividindo, a gente passa multiplicando. Aqui, multiplicando. Para a gente calcular a distância, eu só inverti de lado. Deixei a distância aqui igual a velocidade vezes tempo. É a mesma afirmação, só que invertida. Ok? E aí eu substituí os valores. Essa distância que a gente está estudando é o tal do ano-luz. Então, eu substituí distância por ano-luz. E aí a gente montou a continha. Colocou aqui o 3 vezes 10 à quinta, vezes o 3,1536 vezes 10 à sétima. E fez a multiplicação, deu esse valor. A gente viu que quando a gente tem essas duas potências aqui, a gente está na multiplicação. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. 7 mais 5 dá 12, ok? Foi isso. Multipliquei esses dois números, somei os expoentes. É isso. Então, ano-luz é isso. O ano-luz é esse númerozão. 9,4608 vezes 10 a 12 quilômetros. Por que quilômetros? Porque a velocidade está em quilômetros por segundo. Se a medida tá aqui de velocidade está em quilômetros, a gente vai ficar com quilômetros aqui também. Ok? Deixa eu só apagar ali em cima. Deem uma olhadinha. Se vocês estiverem com dúvida, avisem no chat que eu vou ajudar vocês, tá? Aqui embaixo, eu só coloquei, né, aqui a setinha, como que seria, para a gente entender qual o tamanho disso, né? O ano-luz. Bom, como que eu faço para transformar de potência de 10 para o número grandão, se eu quiser olhar, né? Se eu quiser fazer isso. Bom, eu tenho esse número aqui, certo? Vou até fazer ele aqui, 9,4608. E aí, eu tenho esse número 12 aqui. Significa que depois do 9, no número original, tinha 12 coisas. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 que já estão escritas. Vamos escrever o restante para dar 12. Então, aqui mais uma, né? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viu? E aí a gente some com essa vírgula daqui. Eu vou até apagar ela. E aí a gente fica com esse númerozão. Na prática a gente tem, ó, quantas coisas depois do 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que o expoente tá 12 aqui, ó. Então, é 9, vamos ver aqui. Aqui é o 1000, aqui é o milhão, aqui é o bilhão, aqui é o trilhão. 9 trilhões, 460 bilhões, 800 mil quilômetros. Não, peraí, de novo, falei errado. 9 trilhões, 460 bilhões, 800 milhões de quilômetros, ok? Bem grandão, né? Uma medida de distância bem grande, usada para a distância entre, tipo, uma estrela e outra, entre duas galáxias, o tamanho de uma galáxia. A gente tem que medir em anos-luz, porque ele, sim, é uma medida bem grandona, né? Se a gente for medir em quilômetros, a gente vai ter uns números horríveis, muito feios, então a gente usa o ano-luz para ficar mais confortável de medir as coisas. Ok?
Bom, pessoal, o nosso plantão de hoje foi bem rapidinho mesmo. Eu separei esse tempo para a gente ver um pouquinho mais com calma as potências, as potenciações, né, as notações científicas, e dar uma recapituladinha na velocidade no movimento uniforme. Nos nossos próximos plantões de física, a gente vai trabalhar com os números bem pequenininhos, que é bem parecido com isso que a gente viu agora. E aí a gente vai fazendo mais situações e problemas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp. E eu desejo que vocês tenham um bom descanso, um bom fim de noite aí. Um grande abraço.